Fala galera que curte o GolFute, bora então para as maiores notícias do futebol no dia de hoje. Se liga aí, já deixa aquele like, bora lá! Let's play. Começamos com a lesão sofrida ontem por Pedro no jogo da Libertadores no antebraço. Olha só. Pedro teve um chute no braço, né, dele e agora foi fazer exame no hospital para ver realmente o alcance dessa lesão, sendo um jogador que usa muito o braço para se proteger. Essa lesão pode tirar o Pedro do restante da temporada, hein, galera? Se for algo mais grave, a recuperação demorar muito, ele vai ficar fora do próximo jogo da Libertadores e do restante do Campeonato Brasileiro e vai também perder a convocação da seleção brasileira em que ele poderia ser chamado, hein? E acabou o suspense, rapaziada. Lionel Messi renova com o Inter Miami. Havia aí muitos rumores de uma possível retorno ao Barcelona, que ele poderia chegar agora para a inauguração do Camp Nou e jogar no Barça novamente, pelo menos mais um ano, mas está descartado, então ele renova e deve jogar até os 41 anos de idade, hein? Foi hoje oficializado, o Inter Miami já divulgou imagens aí do Messi na renovação de contrato, que vai durar aí pelo menos mais 2 anos para o Messi, e ele deve se aposentar então no Inter Miami. Nada de jogar no Barcelona, nada de aposentadoria no Barça, não vai ter jogo comemorativo, pelo menos, né, nessa primeira etapa lá na frente. De repente o Messi pode voltar a jogar uma partida, pelo menos de despedida, de repente no Barça, mas por enquanto ele continua no Inter Miami. E finalmente o Gerson desencantou lá na Rússia, né? Saiu o seu primeiro gol pelo Zenit, galera. Depois de muito tempo, na goleada do Zenit por 6-0, ele conseguiu marcar esse gol aí, ó. Tá aí o primeiro gol do Gerson, né? Comemoração discreta, discretíssima. Ele que pode estar deixando o Zenit. Muitos rumores de uma volta para o Brasil, mas estão praticamente descartados. Há rumores agora de uma ida para o Al Nassr e pode ser sim que aconteça o Gerson no time de Jorge Jesus, né? Diz ele que tá contente, que vai dar o seu melhor lá, mas até agora o melhor do Gerson a gente não viu ainda, hein? E podemos ter um brasileiro dirigindo o maior clube da Argentina, rapaziada. É isso mesmo, o Boca Juniors tá tentando aí, ou pelo menos sondando a contratação de Renato Gaúcho. Interessa então ao clube, o Boca tá pensando nessa contratação. O Renato Gaúcho é um cara copeiro, todo mundo sabe, né? Gosta muito de Copa. O Boca Juniors faz tempo aí que tá tentando alguma coisa na Libertadores, mas tá dificílima a vida do Boca. E o Renato chegaria então para essa tentativa aí de voltar a conquistar as Américas, né? De repente, pode ser que aconteça o Renato Gaúcho, hein? Seria muito legal ver o brasileiro dirigindo um time argentino, principalmente o Boca Juniors, né? Comenta aí. Outro técnico que pode reaparecer no cenário brasileiro é o técnico Tite. Desde que saiu do Flamengo, ele deu uma parada, fez uma cirurgia e pode voltar a dirigir um clube brasileiro, o clube que o projetou ainda mais no cenário mundial aí, que é o Corinthians, né? Ele, desde que saiu do Flamengo, houve muitos rumores para treinar aí alguns times, entre eles estava o Besiktas da Turquia, estava a seleção da Venezuela, mas ele não aceitou treinar nenhum desses. Preferia talvez, de repente, um time lá da Europa, de repente, mais aí em Portugal, mas não aconteceu. E agora ele pode, então, treinar um clube brasileiro e o Corinthians tem interesse na sua contratação para 2026. Essa notícia vai dar o que falar, então aproveite já para deixar o seu comentário aí, hein? Notícia quente para os torcedores do Flamengo aí, o Talisca, que está sendo sondado pelo clube, pode reduzir o salário para vir jogar no Brasil, hein? Ele que atualmente está jogando no Fenerbahçe da Turquia, tá indo até bem, marcando gols, né? Foi levado para lá pelo José Mourinho, mas José Mourinho foi demitido e agora ele continua por lá, mas o Fenerbahçe está fazendo grandes contratações e precisa abrir espaço na equipe também, e pode ser que o Talisca tenha que sair, né? Pode ser negociado, e o Talisca pode então voltar ao Brasil. E o Flamengo tem interesse na contratação do Talisca. Será que daria certo na equipe rubro-negra? Comenta aí você, torcedor flamenguista. Agora eu quero te falar sobre o MB, Mercado Bitcoin, a maior plataforma de criptoativos da América Latina com mais de 4 milhões de clientes.
Uma empresa segura, totalmente transparente e regulamentada pelo Banco Central e CVM. Se liga nessa dica, hein? Uptober acabou de começar. O mês de outubro, historicamente, é o mês de uma forte alta para o Bitcoin e você não pode ficar de fora dessa oferta do MB. E o melhor de tudo, hein? Para abrir a conta é totalmente de graça, leva 2 minutinhos apenas, não tem taxas escondidas e é totalmente seguro. Mesmo que você não vá investir, vale a pena fazer o cadastro apenas para você entender como funciona o app e o site do MB. E olha essa oportunidade, se você investir R$50 em Bitcoin, eles vão devolver para vocês R$25 para usar de crédito como quiser. O crédito vai estar na sua conta em até 7 dias, exclusivo para novos clientes. Então já aproveita, escaneia o QR Code que está aqui do meu lado ou clica no link na descrição desse vídeo e corre lá para garantir o seu bônus, hein? Comece com uma empresa que é referência no mercado, MB Mercado Bitcoin. E o Aston Villa fez oferta milionária pelo garoto do Real Madrid, o Gonzalo Garcia, que é o algoz aí do Endrick, né? O Endrick hoje é reserva dele lá no Real Madrid, por isso que o Endrick tá querendo sair, porque não teria chance para jogar nem se o Mbappé se machucar. Por enquanto esse garoto tá na frente do Endrick, mas o Real Madrid cortou, galera. Cortou então essa contratação, foram oferecidos 20 milhões de euros, um baita de um valor para um garoto que apareceu assim de repente, né? Mas o Real Madrid disse não, então tá descartado. Pior ainda pro Endrick, que vai ter que ser negociado mesmo, senão não joga por lá, hein? Falando Endrick, após o jogo de ontem contra a Juve, Xabi Alonso foi questionado pela repórter brasileira sobre o jogador. E olha só a resposta do Xabi Alonso. Bueno, está claro que todos quieren jugar, ¿no? Y sobre todo un jugador joven. El contexto, ahora queremos competir, es difícil. Depende del partido, pero bueno, paciencia, tiene que estar preparado, saber que está en el Real Madrid y ya llegará el momento. E semana que vem, galera, dia 3 de novembro, anote aí, tem convocação da seleção brasileira, hein? Muitos nomes novos são cogitados, a gente vai mostrar aqui um vídeo para vocês dos nomes aí que podem entrar na lista aí nova do Ancelotti. Ele deve chamar bastante nomes do futebol brasileiro, é o que se espera pelo menos nessa. E muita gente falando aí de uma chamada Seleflá, que vai ter muitos jogadores do Flamengo, inclusive o Pedro seria uma das novidades na seleção, porém o Pedro com essa lesão é dúvida agora se será convocado ou não, né? Mas outros jogadores do Flamengo com certeza serão. A gente sabe que a seleção brasileira, a comissão técnica esteve assistindo a partida entre Flamengo e Palmeiras e muitos jogadores serão convocados nessa janela agora aí, né, para esses amistosos da seleção. E do Flamengo, principalmente, o Ancelotti já deixou claro que alguns nomes aí aparecerão, né, como o Lino deve aparecer nessa convocação agora, ele que vem fazendo bons jogos pelo Flamengo, mas andou ficando umas partidas na reserva também, né? Mas ele quer fazer mais testes. Ainda do Alexandro, que voltou também de lesão, já poderia atuar. Temos também o Danilo, né, que pode voltar à seleção brasileira. Além dele, tem outros zagueiros do Flamengo, como o Léo Pereira também deve ser chamado, e Léo Ortiz pode ser chamado também nessa Seleflá, hein? Começam as negociações por Vini Júnior, galera. TV espanhola, o Diário Marca e rádios também comentando muito que o valor do Vini aí pode ser um dos valores recordes em negociações, né? A Arábia Saudita fez oferta já, o Real Madrid avalia, já que o Vini Júnior não aceitou a renovação contratual imposta pelo Madrid para ganhar menos que o Kylian Mbappé, e agora começou então o leilão do Vini Júnior, né? Temos a Arábia Saudita em primeiro lugar oferecendo muito dinheiro para o Vini jogar por lá. O Al Ahly é o clube mais interessado na sua contratação. E temos também clubes da Europa, entre eles aparece aí o PSG como o principal clube para levar o Vini Júnior. Já se falou de Manchester, se falou de Manchester City, se falou de vários outros clubes, porém a gente sabe que esses dois, né, são os mais interessados. Al Ahly e PSG tentam a contratação do Vini para a próxima temporada. O PSG quer um jogador de renome agora, tá buscando já faz um tempo para levantar aí a sua moral, mesmo assim foi campeão da Champions, mas é um clube que precisa de jogadores de renome para ser reconhecido, né? Valores ainda não foram divulgados, mas deve ter oferta ainda na próxima semana. Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal GoFoot e deixar aquele like para ajudar o canal, hein, rapaziada?
comenta também e compartilha. Até o próximo vídeo.